Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria de, na aula de hoje, além de comentar vários aspectos gramaticais que podem cair na nossa próxima avaliação, tirar uma dúvida que ficou na aula passada, ficou da correção da prova, né, em relação à questão 1, e que me fez com que até revisse o sistema de avaliação para não prejudicar aqueles alunos que estavam estudando. E eu vi então que e mesmo esses alunos que estavam se dedicando à matéria acabaram não compreendendo esse conceito aqui. Então eu vou retomá-lo, que é a ideia de um predicativo de sujeito. Bora lá. Ó, vou pegar aqui um cartaz, ok? Cadê o cartaz? Abriu, aqui tá aqui o cartaz. Vou ampliá-lo, né? E vamos fazer a análise sintática do texto desse cartaz. Respeitar o próximo é cultivar a paz. Intolerância religiosa é crime. O cartaz está relacionando intolerância religiosa. Está falando sobre como intolerância religiosa é um ato criminoso, não só imoral, mas também ilegal. E que cultivar a paz, respeitar o próximo são sinônimos, né? Respeitar o próximo e cultivar a paz é a mesma coisa. Esta é a ideia de ser sinônimo, de ser a mesma coisa, de um predicativo de sujeito, né? Olha, observe bem que nós temos aqui um verbo ser, ligando este sujeito, ó, respeitar o próximo, é o sujeito da oração. Olha que interessante, observe que esse sujeito tem um verbo dentro dele, mas esse é assunto para daqui a pouco. Cultivar a paz. Observe que cultivar a paz e respeitar o próximo, existe uma relação de igualdade e essa relação foi construída devido a este aqui, que é o verbo ser. Bom, observe então que este verbo ser está aqui meramente para ligar o sujeito a uma informação que equivale a esse sujeito. Portanto, a gente vai chamar isso aqui de predicativo quando esse tipo de coisa acontecer, né? Quando eu atribuir uma característica ou uma característica tão profunda que é até uma equivalência entre dois seres, eu faço isso usando verbos como, por exemplo, o verbo ser, pode ser o verbo estar, né? Hoje eu estou bonito. Pode ser o verbo virar, né? Respeitar a paz virou cultivar respeitar o próximo virou cultivar a paz. Ou seja, agora né, o verbo virar, é o verbo se transformar, respeitar o próximo se transformou em cultivar em cultivar a paz. E assim por diante, né? Então esse tipo de verbo que gera uma igualdade entre dois elementos. Ok? E ali então temos um predicativo de sujeito, um verbo ser, que é chamado de verbo de ligação, por isso ele chama de verbo de ligação, né? E o predicativo de sujeito. A mesma coisa acontece aqui, olha só. Nós temos intolerância religiosa como sendo o sujeito. E temos, atenção, ó, um predicado aqui, um predicado, né? Nominal. Esse predicado nominal, ele é formado por um verbo de ligação, certo? E crime, que é o predicativo, ok? Do sujeito. Muito bem. Então, um sujeito mais um predicado nominal, que é formado por um verbo de ligação mais um predicativo de sujeito. Combinado? É bem tranquilo essa ideia, né? Certo? Bom, vamos pegar agora um outro cartaz. Ó. Neste outro cartaz, de novo, este é um cartaz de uma campanha anti-suicídio, né? Então, para valorização da vida e das pessoas, né? Da autoestima. E esse é um cartaz
que de novo traz uma ideia lá de igualdade ou de aproximação por característica. Olha só, você aqui, o sujeito, né? Ele é acompanhado por uma expressão, você é mais do que imagina, dizendo o que você é, né? Dizendo o que o sujeito é. Quando tem essa ideia de dizer o que um sujeito é, ou no que ele se transformou, o que ele virou, eu tenho que esse verbo é um verbo meramente de ligação, porque ele está ali para ligar um predicativo a um sujeito, correto? Muito bem. Muito tranquila essa ideia, né? Eu queria chamar a atenção para vocês para o fato de que você é mais. Mais. Vocês concordam que a palavra mais ela exige um complemento, né? Quando você é mais que alguma coisa, mais do que alguma coisa, certo? Você é mais do que alguma coisa. Portanto, a gente pode, inclusive, continuar fazendo a análise sintática disso, e a gente vai concluir que o que vier aqui será um complemento nominal. Ok? Então, a palavra mais ela precisa ser complementada e o que complementa essa palavra é um complemento nominal. Mais do que eu, mais do que isso, mais que aquilo, mais do que você imagina, mais do que qualquer coisa, vai vir aqui, sempre será uma adjunta de nominal, certo? Até porque a palavra mais ela precisa ser complementada e ela é um advérbio. Por ser advérbio, ela não pode ser complementada com adjunta de nominal, digamos, ela sempre terá adjunta adverbial. Se tiver complemento, sempre será adjunta adverbial. Ok? Desculpa, nunca será adjunta nominal, sempre será complemento nominal. Ok? Um advérbio, estava lendo advérbio, acabei falando adjunta adverbial, mas ele é um advérbio, portanto só pode ser complementado com complemento nominal. Compreendeu? Bom, se não compreendeu, pausa o vídeo, volta aí que acabei de falar, que você vai entender, tá? Muito bem, vamos pegar um outro cartaz. Bom, vamos pegar então este aqui. Pois bem, vamos ampliá-lo para a gente ter uma noção melhor. Olha, esse aqui tem muita informação que dá para a gente analisar, hein? Olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui, estabelecimento prestador de serviço, né? Olha, cadê verbo? Vamos procurar pelo verbo. Por que eu vou procurar pelo verbo? Porque a gente analisa a oração e oração tem que ter verbo. Bom, mas calma lá, tá? Cuidado. Embora a gente já comece sempre analisando pelo verbo, porque a gente analisa a oração, né? Eu consigo pegar uma expressão solta, assim, que não é um verbo e analisá-la, certo? Mesmo que não tenha verbo, mesmo que não seja uma oração, eu consigo analisar os poucos elementos que eu tenho ali à minha disposição. Por exemplo, estabelecimento. Estabelecimento aqui é um sujeito, né? Um substantivo, né? E está caracterizado, é o estabelecimento A, o estabelecimento B, o estabelecimento prestador de serviço. Logo, eu sei que prestador de serviço sempre será adjunto adnominal de estabelecimento, certo? Mesmo não estando dentro de uma oração, ok? Muito bem. Só um detalhe, né? Para vocês ficarem atentos, né? Então lá, exija sua nota fiscal nos estabelecimentos prestadores de serviço. Exija é o verbo, quem exige alguma coisa, verbo, né? Verbo, na verdade, é uma classificação morfológica, então é o núcleo do predicado. Verbo é sempre o núcleo do predicado verbal, né? Exija, é você que vai exigir, né? O verbo está no imperativo, sempre que o verbo está no imperativo, ou quase sempre que o verbo está no imperativo, o sujeito vem oculto, né? Exige. Quem exige alguma coisa, o que você vai exigir é a sua nota fiscal, certo? Então está aqui o nosso objeto direto. Muito bem. O núcleo deste objeto direto, claramente núcleo deste objeto direto é nota, certo? Então, eu sei que vamos pegar outra cor aqui, vamos pegar vamos pegar esse roxo, mais roxo aqui. Eu sei que sua e que fiscal
são adjuntos adnominais, certo? Características e especificações da nota. Beleza. Nos estabelecimentos prestadores de serviço, bom, onde você vai exigir a sua nota fiscal? Sempre que você tem uma informação de lugar onde eu vou exigir a minha nota fiscal, eu tenho um adjunto adverbial. Ok? Olha aqui um adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar, certo? Onde eu vou exigir, né? Onde você vai exigir? No estabelecimento. Então, esse aqui é o núcleo desse adjunto adverbial. Ok? Prestadores de serviço é o prestadores de serviço. Característica do estabelecimento A, B, ou estabelecimento prestador de serviço. Então, adjunto adnominal. Até confirmou o que a gente tinha falado aqui antes, aqui em cima, certo? Muito bem. E aqui o OS é a mesma coisa, adjunto adnominal, né? Ok? Muito bem. E a gente pode até fazer a análise aqui desse adjunto adnominal prestador de serviço. Nós vamos descobrir que o núcleo dele é prestadores, ó, o núcleo dele é prestadores, né? E o de serviços, complemento nominal. E quando você é prestador de alguma coisa, certo? Você é prestador. Adorei aquele prestador. De quê? Né? Prestador de alguma coisa. E prestador também é um adjetivo, portanto, só pode ter complemento nominal, ok? Muito bem. Seja um aliado no combate à sonegação fiscal. Vou apagar aqui para ficar mais limpo, mas né, se você quiser pausar o vídeo e voltar se você não tiver entendido, tudo bem, né? O bom da videoaula é isso, você pode pausar aí, rever a informação que eu acabei de passar se você não tiver compreendido. Vamos para cá. Seja um aliado no combate à sonegação fiscal. Verbo aqui, seja, de novo, verbo no imperativo costuma ter sujeito oculto, né? Então, verbo, certo? Seja um aliado, ó, verbo de ligação, porque está falando que eu sou alguma coisa, lembra do verbo de ligação? Aqui, ó, eu sou mais, né? Intolerância é crime, alguma coisa é outra coisa. Então, essa outra coisa que ele é, né? Usando o verbo de ligação para criar essa relação de ser, é predicativo do sujeito, certo? Esse é o predicativo do sujeito. O que você vai ser? Você vai ser um aliado. Você vai ser um aliado. Você um aliado, né? Aliás, deixa eu voltar aqui, porque o predicativo do sujeito, no caso dessa oração, só vai até aqui, ó, né? Só vai até aqui, né? Opa, peguei o negocinho errado. O que você vai ser? Você vai ser um aliado, certo? Um aliado, beleza. Aliado é núcleo e um é adjunto adnominal, como todo artigo sempre é. Beleza. No combate à corrupção é onde você vai ser um aliado, né? Formação de lugar sempre é. Formação de lugar sempre é adjunto adverbial, certo? Muito bem. Onde que você vai ser o aliado? Lá no combate. Então, combate é o núcleo desse adjunto, certo? Combate. Beleza, lá no combate. A sonegação fiscal é o quê? Se combate é o núcleo, então a sonegação fiscal, a gente meio que calculou que sempre que nós temos o núcleo, nós temos o que sobrou sendo o adjunto adnominal, certo? Mas você não concorda que combate sempre é combate a alguma coisa? Sempre que você combate alguma coisa. Então você tem o combate a alguma coisa. Então, a sonegação fiscal, combate à sonegação fiscal. Então aqui eu tenho um complemento nominal. A palavra combate, ela precisa ser complementada. Não é igual a palavra nota. Exige a sua nota, ponto final, né? Seja um aliado no combate. Posso pôr um ponto final aí. Tem que ser combate a alguma coisa. Então a palavra combate, diferentemente da palavra nota, por exemplo, precisa de complemento. Portanto, ela tem um complemento nominal, que é a sonegação fiscal. Sonegação é o núcleo desse complemento nominal e fiscal o adjunto de nominal dessa sonegação.
Correto? Muito bem. Fim, eu gostaria de analisar com vocês, então, esta notícia aqui, né? Essa manchete com um pedacinho da notícia aqui do jogo que aconteceu no final de semana, todos vocês devem ter acompanhado. Bom, vamos lá. Aqui temos o verbo, né? Que na verdade é o núcleo do predicado. Núcleo do predicado verbal, né? Olha o predicado verbal aqui, ó. Isso tudo aqui é o predicado, certo? Por que isso tudo é o predicado? Porque isto aqui é o sujeito. Isso aqui é o sujeito, certo? Sendo autoridades o núcleo e europeias adjunto adnominal, correto? Temem aglomerações pelo jogo. O que eles temem? Aglomerações. Então eles temem as aglomerações. Bom, então isso aqui é um objeto direto. O que eles temem. E a causa do temor deles é essa. Então aqui temos um adjunto adverbial de causa, correto? Cujo núcleo é jogo, certo? Muito bem. A França registrou mais 3.000 de novo. Nós temos lá verbo registrar, sujeito França. O que ela registrou? Mais 3.000 novos casos de Covid-19. Objeto direto, portanto, neste sábado, adjunto adverbial de tempo. Foi quando registrou. Muito bem. Paris Saint-Germain enfrenta neste domingo. Ó, então, enfrenta verbo, núcleo dos predicados, certo? Paris Saint-Germain é o sujeito. Neste domingo, adjunto adverbial de tempo. O Bayern de Munique o objeto direto, que enfrenta alguém na final da Liga dos Campeões. Onde que ele vai enfrentar, né? Então, na final, vai enfrentar lá na final. Então, um adjunto adverbial de lugar, né? O jogo será em Lisboa e pode dar... Beleza, vamos fazer a análise dessa oração aqui. O jogo será em Lisboa se nós temos o verbo, certo? Com o seu sujeito. O jogo é que será. Lembra do verbo de ligação? Então lembra que o verbo ser é um verbo de ligação, certo? Porque liga o sujeito jogo àquilo que ele é. O jogo é... Ué, não, pera. Não tem nada disso. Do lado de cá deste verbo de ligação, olha, nós não temos uma característica do jogo. Nós não temos uma equivalência do que é o jogo. O jogo é uma final. Beleza, o jogo é a final. O jogo é bom. Beleza, o jogo é bom. O jogo será bom. Uma característica do jogo. O jogo será uma final. Final, o que o jogo é. Agora, quando eu estou com em Lisboa ali, olha só. Quando eu tenho em Lisboa ali, eu não tive uma característica. Eu tive foi uma localização. Eu tive uma localização. Como nós vimos recentemente, quando eu tenho uma informação de localização, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Muito bem. Você tem um adjunto adverbial de lugar, então não teve um predicativo do sujeito. Se não teve um predicativo do sujeito, aquilo ali não foi um verbo de ligação. Nem sempre os verbos ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, quer dizer, os verbinhos que a gente viu que podem ser verbos de ligação, nem sempre eles serão verbos de ligação. Às vezes aparecem como verbo intransitivo, porque eles indicam uma localização de um ser, não o que o ser é, ou não uma característica do ser, mas a localização do ser. Quando eu dou a localização de um ser, eu dou a ele um adjunto adverbial de lugar. Portanto, em Lisboa é adjunto adverbial de lugar. E o será tem que ser interpretado como um verbo intransitivo. Professor, você não me convenceu. Professor, não entendi. Tudo bem, não precisa entender não, você tem que decorar que a informação do lugar é adjunto adverbial e que mesmo o verbo ser pode aparecer como verbo intransitivo. Quando isso vai acontecer? Quando o que estiver do outro lado do verbo ser
não for uma característica dada ao sujeito ou um elemento que equivale ao sujeito, e sim a localização deste sujeito. Quando isto acontecer, você está diante de uma adjunta adverbial de lugar e do verbo ser encarado como um verbo intransitivo, não como um verbo de ligação. Combinado? Muito bem. Vou deixar para vocês... a gente pode até continuar fazendo a análise sintática aqui, só para a gente aproveitar, né? Lembrando o verbo bitransitivo, às vezes você não está lembrando, olha só. O jogo pode dar, né? Então, locução verbal do verbo dar. Locução verbal. Quem dá alguma coisa. O que ele vai dar? Ele vai dar ao futebol francês sua segunda estrela europeia. Sua segunda estrela europeia é o que vai dar. Então, é o objeto direto. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, dá ao futebol francês. Vou trocar a cor. Dará ao futebol francês. O que você vai dar ao futebol francês? Então, é o objeto indireto. Você dá alguma coisa a alguém. Olha que tem um núcleo, né? E uma adjunta de nominal. Núcleo, adjunta de nominal, adjunta de nominal, adjunta de nominal. Certo? E que também tinha uma adjunta de nominal dentro de cada um dos elementos. 27 anos depois de Marcelo, adjunta adverbial de tempo. E assim por diante. Tranquilo? Vou deixar um pouquinho de exercício para vocês fazerem ao final desta aula, ok? E um grande abraço.